que são reações de oxirredução. Então, quando uma espécie química perde elétrons e a outra ganha elétrons, são reações de oxirredução, tá? Então, quem perde elétrons, oxida. Então, uma espécie química que perdeu elétrons, ela oxida. E a outra espécie química que recebeu elétrons, ela reduz, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui do zinco que a gente viu na aula passada. O zinco aqui, ó, a carga dele é zero, porque ele não tem cargas. Então, o NOx dele, o número de oxidação dele é zero. Se a gente olhar aqui o zinco, ele foi para mais 2. Ou seja, ele passou por um processo chamado de oxidação, porque o número de oxidação ele foi de 0 para mais 2. Então, o zinco, ele oxidou. Então, quem sofre oxidação é o agente redutor. Tá? Agora, se a gente olhar esse hidrogênio aqui, ó, a carga dele, o número do NOx dele é mais 1. O NOx dele, mais 1. E se a gente olhar aqui o hidrogênio, H2, ele não tem carga. Então, o NOx dele é zero. O NOx dele é zero. Então, o hidrogênio ele foi de mais 1 para zero. Então, significa que ele reduziu, né? Ele recebeu elétrons. Porque o NOx foi de mais 1 para zero. Ele diminuiu o número de oxidação. Então, ele passou por um processo chamado de redução, porque ele recebeu elétrons. Então, quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Então, ó, o zinco aqui, ó, ele é chamado de agente redutor. Por quê? Porque o zinco ele oxidou, né? Ele foi de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, ele passou por um processo chamado de oxidação. Então, se ele passou por um processo de oxidação, sofreu oxidação, ele é considerado agente redutor. Então, esse zinco aqui, ó, é agente redutor. Esse íon H+, aqui, ele foi de mais 1 para 0. Então, ele reduziu. Então, quem recebe elétrons reduz. Então, quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Então, esse íon H+, aqui é chamado de agente oxidante. Então, isso aqui é uma revisão, né, da aula passada. Tem um eletrodo padrão de hidrogênio, que é chamado de EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. Então, como que funciona esse eletrodo? Seria aqui uma solução aquosa, cuja concentração dos íons H+, é 1 mol por litro. E a pressão, né, do atmosférico vai ser também de 1 atmosfera. Então, essa concentração aqui, ó, é 1 mol por litro. Aí ele coloca um recipiente aqui. Aqui nós temos um eletrodo de platina, né, um dispositivo de platina, que é inerte, né, ele não participa da reação. E aqui ele coloca hidrogênio, gás hidrogênio, numa pressão de 1 atmosfera. Então, vai começar a borbulhar aqui gás hidrogênio, né, o gás hidrogênio aqui dentro. E aqui nós temos, né, a fiação, né, que vai ligar esse eletrodo de platina para um circuito externo. Então, esse eletrodo padrão aqui de hidrogênio, ele pode ser representado como 2H+, no meio aquoso, na qual vai ter 1 mol por litro, né, a concentração molar dos íons H+, mais 2 elétrons, ele vai formar 2 hidrogênio, né? Hidrogênio gasoso a 1 atmosfera. E, por convenção, eles admitiram que esse eletrodo de hidrogênio, o potencial de redução dele é zero. O que seria esse potencial de redução? Seria uma medida uma tendência a ele sofrer redução, a receber elétrons. Então, esse eletrodo padrão de referência, eles admitiram como zero,
não é uma medida absoluta, tá? Eles admitiram esse daí como zero, e os outros eletrodos, né, de outros metais, de outras substâncias, é tudo em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o potencial pode ser maior ou menor, potencial de redução, né? Então, todos os potenciais de redução que nós vamos ter é tudo em relação, então, a esse padrão, esse eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Que ele foi estabelecido como zero. Não é uma medida absoluta, tá? É uma medida referencial, esses potenciais de redução. Então, existem esses valores aqui, são todos tabelados, tá? Que, por exemplo, o flúor, para receber 2 elétrons e formar 2 fluoreto, né, nas condições padrão, 25 graus Celsius, ó, o potencial dele é 2,87. Então, é a tendência que ele tem em reduzir, em receber elétrons. Então, se a gente olhar aqui, ó, o permanganato, em meio ácido, né, para ele receber elétrons, ó, o potencial dele é mais 1,51. Então, se a gente olhar esse primeiro aqui, ó, do flúor, que é 2,87 volts, é em relação a esse eletrodo aqui, ó, do hidrogênio. Tá? Então, essas medidas não são medidas absolutas, são todas referenciais, né? Todas elas em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, ó, o potencial de redução do F2 do flúor, né, para receber 2 elétrons, é 2,87. Agora, se a gente olhar aqui abaixo do hidrogênio, ó, do níquel, níquel 2+, recebendo 2 elétrons, né, aí formando níquel sólido. Então, o potencial de redução é menos 0,28. Então, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, né, o potencial desse eletrodo do níquel aqui é menos 0,28 volts. O lítio aqui nessa tabela ele é o menor que tem aqui, né, nessa tabela. Então, o lítio, metal alcalino, né, o lítio mais um elétron, formando lítio sólido, então ele tem um potencial menos 3,05 volts, né, que é a unidade dessa tabela aqui. Então, todos esses potenciais de redução, todos eles em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, são condições padrão, né? Concentração dos reagentes, todos eles são 1 mol por litro. Quando tem gases, a pressão desses gases é 1 atmosfera, e a temperatura 25 graus Celsius, né? Essas daqui que são as condições padrão. No final da aula de hoje, a gente vai estudar que às vezes você não está em condições padrão, né? Aí você muda esse potencial, né? Então tem uma equação de Nernst, né? Equação de Nernst, que você joga os parâmetros nessa equação e você calcula o potencial de redução. Então, quando você tem uma célula eletrolítica, por exemplo, uma pilha, como é que você calcula a força eletromotriz, a DDP, a diferença de potencial? Então, o potencial da célula, né, padrão, toda vez que tiver esse graus aqui, significa que é condições padrão. Então, o potencial da célula eletrolítica vai ser igual o potencial de redução do cátodo, a gente já vai ver o cátodo, ele reduz. Então, é a espécie química, o eletrodo que reduz. Então, o potencial de redução do cátodo, mais o potencial de oxidação do ânodo. O ânodo a gente vai ver que é o polo negativo da pilha, né? E o cátodo é o polo positivo. Ou você pode fazer da seguinte forma: o potencial da célula vai ser o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Você pode usar essas duas fórmulas para calcular a DDP, ou a força eletromotriz da pilha. Então, a gente tem aqui uma pilha, né, uma pilha clássica, né?
Então, potenciais padrão de redução da semicélula. Então, a gente tem aqui um eletrodo de hidrogênio do lado direito, e aqui a gente tem um eletrodo de zinco. Então, como que é calculado o potencial de redução do zinco? Então, coloca aqui, por exemplo, um eletrodo padrão de hidrogênio, que nem a gente viu nos slides anteriores. Hidrogênio sendo injetado aqui à pressão de 1 atmosfera, concentração dos íons H+, 1 mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius, né? E aqui nós temos o eletrodo de platina, né? Que o eletrodo de platina, ele é inerte. Aí, fecha o circuito aqui, né? Coloca uma ponte salina. A função dessa ponte salina, ela é deixar a solução eletricamente neutra. Porque à medida que vai ocorrendo a perda e o ganho de elétrons, pode dar uma alterada na carga líquida. Então, essa ponte salina, ela serve para quê? Para deixar a solução eletricamente neutra. Geralmente é uma pasta úmida, né? Uma pasta, um sal, pasta de um sal. Então, pega um sal, coloca um pouco d'água, né, para deixar úmido, e coloca algodão aqui nessas pontas, né, desse formato em U. E do lado esquerdo você coloca o eletrodo, né, que você está estudando, que é determinar o potencial de redução dele. Então, essa aqui seria uma placa de zinco, e aqui você coloca uma solução, né, que também tem que estar, nesse caso aqui, nitrato de zinco, né, que ele vai estar também na concentração de 1 mol por litro. Então, fechou o circuito aqui, né, um interruptor, e aí mostrou aqui no voltímetro, né, que deu 0,76 volts. 0,76 volts. Então, como que é observado aqui, ó, que os elétrons saiu do zinco, passou aqui pelo voltímetro e foi para o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o zinco, ele perdeu elétrons. Então, ó, o zinco, o metal, isso aqui é a placa, né? O zinco metálico, ele perdeu elétrons, né? Sofreu oxidação e formou zinco 2+. Então, o zinco foi para a solução aqui. E a placa começou a corroer, a ser corroída, dissolver. Aí os elétrons passaram por aqui na fiação, passou pelo voltímetro, registrou 0,76. E aí ele veio aqui para o eletrodo padrão de hidrogênio. Aí os íons H+, que está na solução, ele recebeu esses 2 elétrons, né, que veio daqui, do outro eletrodo, né, de zinco, formando gás hidrogênio, no estado gasoso. Então, o que a gente pode assumir aqui? Ó? O zinco, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é chamado de polo negativo. O polo negativo da pilha, né? Então, ele é chamado de ânodo. Tá? No inglês não tem acento, né? Então, tem gente que chama anodo. Tá? Anodo ou ânodo, é a mesma coisa. Então, o polo negativo é chamado de ânodo. Sofreu oxidação. Já o eletrodo aqui do hidrogênio, ele é chamado o polo positivo. Por quê? Porque ele recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, ele passou por um processo chamado de redução. Se ele é o polo positivo, ele é chamado de cátodo ou catodo. Tá? Então, qualquer uma das formas está correta, cátodo ou catodo. Então, seria o cátodo dessa pilha aqui. Tá? Aí, olhando aqui, 0,76 volts. Né? Por que ficou negativo aqui? Ó? Porque se a gente olhar, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele é 0, né? A gente viu que é convencionado que ele é 0. Né? Não é uma medida absoluta, é uma medida relativa. Então, é convencionado como 0.
Então, se a gente jogar nessa fórmula aqui, ó, o potencial da célula é igual o potencial de redução do cátodo, seria o hidrogênio, então isso daqui seria zero, né? Mais o potencial de oxidação do ânodo. Esse potencial de oxidação aqui, a gente viu que é 0, esse daqui que a gente vai calcular, né? E esse daqui foi o que apareceu lá no voltímetro. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar essa fórmula aqui para ficar mais claro a explicação. Ctrl C, vamos ver aqui. Ó, foi nessa fórmula aqui, né? Então, o potencial da célula que a gente vai colocar aqui foi esse aqui, ó, 0,76. 0,76 volts. 0,76 volts, que é igual o potencial de redução do cátodo, que é o eletrodo de hidrogênio, ele é zero. Mais o potencial de oxidação do ânodo. Quem que seria o ânodo? Seria o eletrodo de zinco. Então, a gente pode assumir a seguinte relação. O potencial de oxidação do ânodo, ele vai ser igual a 0,76 volts, positivo. Mas só que aqui ó, ele está dando o potencial de redução, porque é convencionado também a tabelar todos os potenciais de redução. Qual que seria o potencial de oxidação? Seria o inverso, o valor negativo, né? Então, o potencial de redução, vou colocar aqui, ó, o potencial de redução seria menos 0,76. Então, o potencial de oxidação seria mais 0,76 volts. Agora, o potencial de redução vai ser menos 0,76 volts. Então, é o valor que está tabelado lá do eletrodo de zinco. Então, alguns conceitos aqui, né, que a gente já abordou. Essa daqui é a famosa pilha de Daniel, né, que é o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Então, o cátodo, ele reduz. E o ânodo, ele oxida. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O potencial de redução do zinco tabelado, ele é menos 0,76 volts. E o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, sempre o maior potencial de redução sempre vai ser o cátodo. Tá? Então, aqui a gente viu aqui, ó, que o cobre vai ser o cátodo, porque ele tem o maior potencial de redução em relação ao zinco. Então, automaticamente, o zinco vai ser o ânodo. Tá? Então, o zinco ele vai perder elétrons. Esses elétrons vão passar aqui pelo voltímetro, vai dar 1,10 volts, e vai chegar no cátodo. Esses elétrons aqui vai ter uma solução de nitrato de cobre. O cobre ele vai sofrer redução e vai formar cobre sólido. Ou seja, essa placa aqui ela vai ficar mais grossa. Ao mesmo tempo, essa placa de zinco aqui, como ela está sendo oxidada, o zinco, formando zinco 2+, mais 2 elétrons, ela está sendo oxidada, né? Então, o que acontece com o passar do tempo? Ela vai se dissolvendo nessa solução. Então, ela vai perdendo massa. Porque vai formando zinco 2+, que é em solução. Então, como que vai ser calculada
a DDP dessa pilha aqui. Então, vai ser o seguinte, vou tirar aqui, vai ser... Deixa eu só colocar no preto e branco aqui, no preto, né? Ó, então, o potencial dessa pilha vai ser igual o potencial do cátodo, vai ser 0,34 volts, mais o potencial de oxidação do ânodo. O potencial de oxidação do ânodo, ó, esse daqui, o ânodo, o zinco, ele é o ânodo, mas aqui é o potencial de redução. O potencial de oxidação dele seria o inverso, seria mais 0,76. 0,76. Então, o potencial dessa pilha vai dar 1,10 volts, assim como está marcando aqui no voltímetro. Então, é dessa forma aqui que a gente calcula a diferença de potencial numa pilha. Então, vamos para esse exemplo 1 aqui. A seguinte reação de oxirredução é espontânea. Então, ele deu essa reação aqui. E ele fala, indique a reação que ocorre no cátodo e no ânodo. O sentido de migração dos elétrons, os sinais dos eletrodos e o potencial dessa célula. E ele deu essas semi-reações aqui. Sempre quando ele fornece essas semi-reações tabeladas, sempre é o potencial de redução. A gente pode ver aqui, ó, que esse potencial de redução, porque os elétrons estão no lado esquerdo da seta, né? Então, significa que ele está ganhando elétrons. Então, por isso que esses potenciais aqui são todos de redução. Então, como que a gente identifica o cátodo e o ânodo? O cátodo sempre vai ser aquele que tem maior potencial de redução. Então, se a gente olhar aqui, 1,33 volts e 0,53 volts. Então, essa semi-reação aqui vai representar o cátodo. E essa aqui de baixo aqui vai ser o ânodo. Então, a gente escreve aqui, a reação do cátodo, né? Só copia do jeito que está aqui e coloca aqui o potencial de redução 1,33 volts. E a reação de baixo, ela vai ser o ânodo. O ânodo, ele oxida. Então, a gente inverte essa reação. Só que, além de inverter, aqui nós temos 6 elétrons. E aqui nós temos 2 elétrons. Então, nós temos que multiplicar essa reação aqui por 3. Então, a gente inverte a reação e multiplica por 3, para poder cortar os elétrons. Então, vai ficar 6 iodetos, que vão formar 3 iodos mais 6 elétrons. Uma coisa importante, esse potencial aqui, a gente não multiplica por 3. Por quê? Porque não é uma medida absoluta, é uma medida referencial. Tá? Então, quando a gente multiplica essa reação aqui por 3, a gente não altera o valor do potencial dessa reação. Como a gente inverteu a reação, ao invés de colocar mais 0,53 volts, a gente coloca menos 0,53 volts. E ele passa a ser o quê? O potencial de oxidação. Aí o que a gente faz agora? A gente corta os elétrons do lado esquerdo com do lado direito, e soma a reação. Então, essa daqui seria a equação global dessa célula unitária, né? Da célula unitária, não, célula eletrolítica. E aí, como que a gente calcula a diferença de potencial? A gente soma o potencial de redução, mais esse daqui, que é o potencial de oxidação. Somando esses dois valores aqui, vai dar 0,80 volts. Então, quem que vai ser o cátodo? O cátodo é aquele que tem o maior potencial de redução. Então, vai ser essa semi-reação aqui em cima. Cátodo é o polo positivo. Polo positivo aqui, ó. O ânodo vai ser aquele que tem menor potencial de redução.
Então, o ânodo vai ser essa reação aqui de baixo. E o ânodo vai ser sinal negativo, né? O polo negativo da pilha. Aí ele fala o sinal dos elétrons, o potencial dessas células, os sinais dos eletrodos, o sentido de migração dos elétrons. O sentido dos elétrons numa pilha sempre vai ser do ânodo para o cátodo, tá? Porque o ânodo ele oxida, ele perde elétrons, e esses elétrons vão para onde? Para o cátodo, porque o cátodo reduz, ele ganha elétrons. Tá? Então, o sentido dos elétrons é do ânodo e para o cátodo. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, vamos agora para o exemplo 2. Ele fala: duas semi-reações em uma célula voltaica são. Então, duas semi-reações em uma célula voltaica são. Então, ele dá aqui ó, essa célula aqui, ó, o zinco, e aqui ele já está sendo oxidado, ó, porque os elétrons estão do lado direito. Então, ó, potencial de oxidação vai ser mais 0,46 volts. Na reação de baixo, já vai ser uma reação de redução, ó, porque os elétrons estão do lado esquerdo da reação. E esse potencial de redução vai dar mais 1,4 volts. O item A, indique qual reação ocorre no ânodo e qual ocorre no cátodo. Tá? Então, já deu para perceber aqui ó, que o potencial de redução aqui, quem está reduzindo, é essa reação de baixo aqui. Então, essa reação de baixo aqui vai ser o cátodo. Ó, então, essa reação aqui, ó, o ClO3- mais 6H+, mais 6 elétrons, formando Cl- mais 3 moléculas de água. Então, o potencial de redução, 1,4 volts, é o cátodo, que é o polo positivo. Aí, qual o ânodo? O ânodo vai ser essa reação do zinco, né? Zinco formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, e o potencial de oxidação, mais 0,46 volts. Aí ele fala, qual é o eletrodo? O eletrodo é consumido na reação da célula. O eletrodo que é consumido é o ânodo, né? O ânodo, ele é consumido porque ele perde elétrons, né, que vai ser o zinco, né? Vai ser a chapa de zinco. O zinco, ele vai perder elétrons, então ele vai diminuir a massa dessa chapa, né? Porque ele vai perder elétrons. Se o zinco vai perder elétrons, ele vai ser consumido nessa reação da célula. Então, o ânodo sempre ele é consumido. Tá? O item C. Qual é o eletrodo positivo? O eletrodo positivo é o cátodo. Então, o eletrodo positivo é essa reação aqui, ó, essa do ClO3-, 6H+, 6 elétrons, formando Cl- mais 3 moléculas de água. E o item D, qual o valor do potencial dessa célula? Então, a gente soma as duas semi-reações. A de cima tem 2 elétrons. A de baixo tem 6. Então, a gente tem que multiplicar de cima por 3, né, para a gente poder cortar os elétrons. Então, a gente mantém essa reação aqui, ó, né, essa reação de redução da forma que está. E a gente multiplica a reação de oxidação por 3. Aí, o potencial de oxidação, a gente não multiplica por 3, porque não é uma medida absoluta, né? É uma medida relativa. Então, a gente mantém do jeito que está. Soma essas duas semi-reações e vai formar ClO3- mais 3 zinco, mais 6H+, que vai formar Cl- mais 3 zinco 2+, mais 3 moléculas de água. Aí, qual que vai ser o potencial dessa célula? O potencial vai ser a somatória do potencial de redução mais o potencial de oxidação.
Então, somando 1,4 mais 0,46, o potencial da célula vai dar 1,86 volts. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Aí tem alguém... Achei que tinha alguém chamando aqui para entrar na sala. Então, essa daqui seria o exemplo, a resposta desse exemplo 2. O exemplo 3. Para a célula voltaica, zinco, cobre, nas condições padrão temos o zinco formando cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre. E o potencial dessa célula é 1,10 volts. Conhecendo o potencial padrão de redução do zinco, que é menos 0,76 volts, calcule o potencial de redução para a redução do cobre 2+, a cobre 0. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente escrevi aqui a equação global e o potencial dessa célula. Deu 1,10 volts. Aí eu verifiquei quem que oxidou, quem que reduziu. Ó, o zinco aqui, ó, o NOx dele é 0. Passou por um processo de oxidação, ele foi para mais 2. O cobre 2+, o NOx dele é mais 2. Ele foi para o cobre 0, o NOx dele é 0. Então, ele passou por um processo de redução. Então, a gente sabe aqui, ó, que o cobre, o eletrodo de cobre, ele é o cátodo, né? E o zinco, ele é o ânodo, porque ele passou por oxidação. Então, a gente escreve aqui, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre 0, do jeito que ele pede aqui no enunciado da questão. Esse potencial de redução é X, que a gente vai determinar. O zinco, a gente viu que ele passou aqui um processo de oxidação. Então, a gente escreve zinco, que vai formar zinco 2+, mais 2 elétrons. E aí a gente corta esses 2 elétrons. Ele falou para a gente, ó, que o potencial de redução do zinco 2+, é menos 0,76 volts. Mas a gente viu aqui que o zinco está sofrendo oxidação. Então, a gente tem que inverter a reação. Ó. Zinco, né, formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Como o elétron está aqui do lado direito da seta, então significa que ele sofreu oxidação. Então, esse potencial de oxidação, a gente tem que inverter o sinal. Ó. O potencial de redução é menos 0,76 volts. Então, o de oxidação vai ser mais 0,76 volts. Então, se a gente cortar os elétrons aqui, aí vai cair, né, na equação que ele forneceu no enunciado da questão. E aí a gente joga nessa fórmula aqui, ó. O potencial da célula voltaica é igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. O potencial da célula é 1,10 volts. O potencial de redução é X, né, que a gente está calculando aqui. Ó. E o potencial de oxidação, né, que a gente calculou aqui, que é mais 0,76 volts. Então, resolvendo essa equação aqui, 1,10 menos 0,76. Então, o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. O exemplo 4. Uma célula voltaica é baseada nas seguintes semi-reações. Então, nós temos essa reação aqui, ó, do índio mais,
formando índio 3+, mais 2 elétrons. Como o elétron está do lado direito, esse potencial aqui é de oxidação. Aí temos a outra semi-reação. Bromo 2 mais 2 elétrons, formando 2Br-. Ó, aqui o elétron está recebendo elétrons, então um potencial de redução. Vai ser mais 1,10 volts. A força eletromotriz padrão para essa célula é 1,46 volts. Usando as informações fornecidas, calcule o potencial de redução para a redução do índio 3+ a índio+. Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó. O potencial da célula é igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. O potencial da célula, ele disse para a gente que é 1,46 volts. A gente coloca aqui 1,46 volts. Que é igual. O potencial de redução, ó, quem está reduzindo nessas equações aqui é o bromo, né? Então, é 1,10 volts. Mais o potencial de oxidação dessa reação aqui de cima. Então, calculando essa expressão aqui, o potencial de oxidação vai dar mais 0,36 volts. Mas só que ele não pediu o potencial de oxidação. Ele pediu o potencial de redução, né, do índio 3+ a índio+. Então, potencial de oxidação, para chegar no potencial de redução, a gente inverte o sinal. Então, o potencial de redução vai ser igual a menos 0,36 volts. Então, colocando uma resposta mais completa aqui, ó, seria índio 3+, só corrigindo aqui, seria 2 elétrons, né, formando índio+, aí o potencial de redução vai ser menos 0,36 volts. Então, essa daqui seria a resposta para esse exemplo 4. O exemplo 5. Determine a força eletromotriz para uma célula que emprega a seguinte reação total, ou equação global, né? Então, vai ser 2 alumínios mais 3 iodos, formando 2 alumínio 3+, mais 6 e menos. E aí ele dá semi-reações aqui, ó. Todas elas são potenciais de redução, né? Porque os elétrons estão, ó, do lado esquerdo da seta. Então, como que a gente determina o cátodo? O cátodo é aquele que tem o maior potencial de redução. Então, a gente sabe que o cátodo vai ser essa semi-reação aqui, ó, do iodo. Ó, mas a reação de cima tem 3 elétrons. A de baixo tem 2. Então, para a gente poder cortar os elétrons, a gente multiplica toda essa daqui por 3. E a de cima, a gente multiplica por 2. Então, a reação do cátodo, né, que vai ser o polo positivo, vai ser multiplicado por 3, né? 3 iodos mais 6 elétrons vai formar 6 e menos. O potencial de redução, a gente não mantém, né? Porque não é uma grandeza absoluta, é relativo. Então, o potencial de redução vai ser mais 0,53 volts. Já o ânodo vai ser essa semi-reação aqui de cima, só que invertida, porque o ânodo, ele oxida. E, ao mesmo tempo, a gente multiplica toda essa reação aqui de cima por 2, para a gente poder cortar os elétrons. Então, o ânodo, polo negativo, né? Então, multiplica tudo por 2. Aí vai ficar 2Al, 2 alumínios, que vai formar 2 alumínio 3+, mais 6 elétrons. Como a gente inverteu a reação, ela passou a ser uma reação de oxidação. Então, o potencial de oxidação vai ser o sinal dela, só que invertido. Então, vai ser mais 1,66 volts.
Então, a gente corta os elétrons aqui e soma a reação. Então, vai ficar 2 alumínios mais 3 iodos, vai formar 2Al3+, mais 6 e menos. Então, o potencial de uma célula, né, vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Somando esses dois valores aqui, vai dar 2,19 volts, que seria a resposta desse exemplo 5. Exemplo 6. Uma célula voltaica é baseada nas duas semi-reações seguintes. Então, ele deu duas semi-reações, todas elas são potenciais de redução, né? Porque os elétrons estão do lado esquerdo da seta. Aí ele fala, determine as semi-reações, né, que ocorrem no cátodo e no ânodo. E o potencial padrão da célula. Então, como que a gente determina quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo? Sempre vai ser o cátodo aquele que tiver maior potencial de redução. Então, essa reação aqui de cima vai ser o cátodo. Então, a gente mantém essa semi-reação do jeito que está. Então, o cátodo é o polo positivo da célula voltaica. E o potencial de redução dele é 1,33 volts. Agora, quem que vai ser o ânodo? Aquele que tem o menor potencial de redução. Então, vai ser essa semi-reação aqui de baixo, mas só que a gente inverte ela. Então, vai ficar o ânodo, né, que é o polo negativo, SN, que vai formar SN2+, mais 2 elétrons. Então, o potencial de oxidação vai ser menos 0,53 volts. Por que menos? Porque a gente inverteu a reação, né? O potencial fornecido era de redução, agora vai ser de oxidação. Então, a gente inverte o sinal. Então, somando essas duas semi-reações, corta elétron do lado direito, corta elétron do lado esquerdo e soma. Então, vai ficar CD2+, mais SN, que vai formar cádmio mais SN2+. E o potencial dessa célula vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Somando esses dois valores aqui, né, vai dar o potencial da célula de 0,80 volts. Então, essa daí seria a resposta desse exemplo 6. Exemplo 7. Aí depois a gente tem um pouco mais de teoria. Uma célula voltaica é baseada em uma semicélula cobalto 2+, barra cobalto. Em uma célula, semicélula, AgCl-Ag. E aí ele deu as duas semi-reações. As duas semi-reações são de redução, porque os elétrons estão do lado esquerdo da seta. Então, esses potenciais são potenciais de redução. O item A. Qual a reação que ocorre no cátodo e no ânodo? Então, o cátodo sempre vai ser o de maior potencial de redução. Então, essa semi-reação aqui vai ser do cátodo, e essa reação aqui de cima vai ser do ânodo. Então, qual a reação que ocorre no cátodo e no ânodo? Está respondido. Qual é o potencial padrão da célula? Então, a gente mantém aqui o cátodo, né, a semi-reação do cátodo, 2AgCl, mais 2 elétrons, que vai formar 2 pratas, mais Cl-. O potencial de redução vai ser igual a 0,22 volts. Agora, no ânodo. O ânodo, a gente vai pegar essa primeira semi-reação e vai inverter ela. Então, o ânodo é o polo negativo. Então, vai formar cobalto
que vai formar cobalto 2+, mais 2 elétrons. Esse potencial aqui, que é o potencial de oxidação, a gente tem que inverter o sinal, né? Porque ele deu aqui ó, o potencial de oxidação, de redução. E aqui ele está oxidando. Então a gente inverte o sinal. O potencial de oxidação vai ser igual a mais 0,28 volts. Então a gente soma as duas semi-reações, corta os 2 elétrons, e aí vai ficar 2 AgCl mais cobalto, que vai formar 2 Ag, 2 pratas, mais cobalto 2+, mais 2 Cl-. Então, o potencial dessa célula vai ser potencial de redução mais o potencial de oxidação. Somando 0,22 com 0,28, vai dar 0,50 volts. Essa daqui seria a resposta do item B desse exemplo 7. Bom, então vamos para agentes oxidantes e agentes redutores, né? Bom, a gente tem aqui essa figura que ela mostra aqui ó, os valores mais positivos do potencial padrão de redução, né? Quanto mais para cima, quanto mais para baixo, os valores mais negativos, né, do potencial de redução. Então, se a gente olhar aqui o flúor, tem o flúor recebendo 2 elétrons, formando 2 fluoretos. Então, ele tem um potencial de redução bem alto. Então, significa dizer que ele é um agente oxidante forte, né, em relação a essas espécies químicas ilustradas aqui na figura, né, o flúor é o agente oxidante mais forte, né? Nós temos o flúor, aqui nós temos o eletrodo padrão de hidrogênio, né, e o lítio, né, sofrendo redução, e o lítio no estado sólido, né. Então, nessa ilustração aqui, né, o flúor tem um potencial de redução bem alto, então ele é um agente oxidante forte. Então, só para a gente relembrar, ó, quem perde elétrons Bom, então vamos lá. Agentes oxidantes e redutores. Então, só para a gente relembrar, quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Quem sofre oxidação, a espécie química que sofre oxidação, ela é o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então, a gente tem aqui nessa figura, né, a reação aqui de redução do flúor, do hidrogênio H+, e do lítio+. Então, quanto mais para cima, os valores mais positivos do potencial padrão de redução. Quanto mais para baixo, valores mais negativos do potencial padrão de redução. Então, conforme ilustrado aqui nessa figura, ó, o flúor, aqui ele teria o maior potencial de redução, ilustrado aqui na figura. Então, ele é o agente oxidante mais forte. Então, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Quanto maior for o potencial padrão de redução, maior será a força desse agente oxidante. Então, quanto maior o potencial de redução, padrão, maior será a força do padrão do agente oxidante, maior a força do agente oxidante. E, ao contrário, vamos pegar aqui nessa figura aqui o lítio, né, que ele tem um potencial de redução, né, inclusive é negativo, né, mas ele representado aqui, é o menor que tem aqui nessa figura. Então, se a gente pegar essa reação aqui, é uma reação de redução, né, o elétron aqui está do lado esquerdo da seta. Então, se a gente inverter essa reação, aí vai formar lítio, formando lítio mais elétron. Então, o lítio vai estar oxidando. Então,
aqui nessa ilustração, ele tem um valor muito baixo do potencial de redução. Se você inverter essa reação, aí o sinal vai inverter também. Invertendo esse sinal, significa que ele tem um alto valor do potencial de oxidação. Então, se ele tem um alto valor, né, o potencial de oxidação muito alto, ele é um agente redutor forte. Tá? Então, se ele olhando aqui, ó, você vai olhar o potencial de redução dele, é bem baixo. Então, significa que invertendo a reação, o potencial de oxidação dele vai ser alto. Então, quanto maior for o potencial de oxidação, maior será a força, né, como agente redutor. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo 8. Item A. Supondo condições padrão, organize as seguintes espécies em ordem crescente de força como agentes oxidantes em solução ácida. Então, temos aqui o dicromato, a água oxigenada, o íon cobre 2+, o gás cloro e o gás oxigênio. Então, a gente vai olhar essas 5 primeiras semi-reações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 semi-reações, com seus respectivos potenciais, né, padrão de redução. Ó, os elétrons estão todos aqui, ó, do lado esquerdo da seta de reação, né? Então, ele quer, ó, ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, da força como agente oxidante. Então, ó, nesse esqueminha aqui, ó, quanto maior a força do agente oxidante, maior será o potencial de redução. Maior será o potencial de redução. Então, como ele quer ordem crescente, seria do menor para o maior. Quem teria o menor potencial de oxidação aqui, ó, vai ser o cobre. Cobre 2+. Ó, cobre 2+, ele vai ter o menor potencial de redução. Então, vai ser cobre 2+, que vai ser menor que, depois do cobre, vai ser o oxigênio, né? Que vai ser 1,23, né? O oxigênio aqui, 1,23. Então, cobre 2+ é menor que o oxigênio, que é menor. Depois do oxigênio aqui, vem o dicromato, né? Meio ácido, que o potencial de redução dele é 1,33. Então, o oxigênio é menor que o dicromato, que é menor do que o cloro, né? Porque o cloro aqui, o potencial de redução dele é 1,36. Então, o cloro é menor que a água oxigenada, porque a água oxigenada, ó, a água oxigenada aqui, ó, é 1,78 volts. 1,78 volts. Então, a resposta do item A, em ordem crescente de força como agente oxidante, vai ficar cobre 2+, que é menor que o oxigênio, que é menor que o dicromato, que é menor do que o cloro, que é menor do que a água oxigenada, H2O2. Agora vamos para o item B. Coloque as seguintes espécies em ordem crescente de força como agentes redutores, em meio ácido, que seria o zinco, iodeto, o SN2+, a água e o alumínio. Então, a gente vai usar o quê? Essas últimas 5 reações, né? Essa daqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta reação. Mas ele quer em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior da força de agente redutor. Ó, então, quanto maior for o potencial de oxidação, maior será a força do agente redutor. Mas tem que lembrar aqui que todos esses potenciais aqui são potenciais de redução. Então, você tem que inverter a reação, né? Inverter os sinais aqui, ó. Invertendo os sinais dessas semi-reações, você vai ter o potencial padrão de oxidação. Tá? Então, olhando aqui, ó, invertendo os valores dessas 5 últimas reações, né? Essa daqui, 2, 3, 4, 5 reações.
Invertendo esses sinais aqui, para a gente chegar nos potenciais padrão de oxidação, o menor de todos vai ser quem? Vai ser da água, né? A água, porque vai ficar menos 1,23, o potencial padrão de oxidação. Então, a água vai ser menor que. Depois desse valor aqui, vai ser o iodeto, né? Porque invertendo aqui essa semi-reação, aí a gente vai chegar aqui no potencial padrão de oxidação de menos 0,53 volts. Então, vai ficar água menor do que o iodeto, que é menor. Aí, depois do iodeto, né, invertendo o sinal aqui, então vai ficar o estanho, né? O SN, 2+. Então, invertendo, né, a reação aqui vai ficar mais 0,14 volts, né, que é o potencial padrão de oxidação. Aí vai ficar mais 0,14 volts. Então, aí vai ficar iodeto é menor do que o estanho. Aí depois, invertendo a reação, né, aí vai ser o zinco, né, porque aí vai ficar mais 0,76 volts, o potencial padrão de oxidação. Então, o estanho é menor que o zinco, que é menor que o alumínio, né? Porque invertendo esse sinal aqui vai ficar mais 1,66 volts, que é o potencial padrão de oxidação. Então, a resposta desse item B vai ficar água menor do que o iodeto, que é menor do que o estanho 2+, que é menor do que o zinco, que é menor do que o alumínio. Então, essa daqui é a resposta do exemplo 8. Exemplo 9. Coloque os seguintes íons em ordem crescente de força como agente oxidante. Então, ó, agente oxidante, aqui no esqueminha aqui embaixo, ó, quanto maior o potencial de redução, maior será a força do agente oxidante. Então, a gente vai olhar o quê? Vai olhar os potenciais padrão de redução, né? Que ele fornece aqui para a gente. Então, os potenciais padrão de redução. Ó, todos os elétrons estão do lado esquerdo da seta, né? Então, são potenciais padrão de redução. Então, em ordem crescente, vai ser o menor de todos, vai ser o cátion Ag+, prata+, que é o menor potencial de redução. Então, vai ficar Ag+, que é menor que do nitrato, do NO3-, que vai ser 0,96 volts, que vai ser menor que o do dicromato, do Cr2O7 2-, que é 1,33 volts. Então, a resposta do exemplo 9 vai ser Ag+, menor do que o NO3-, que é menor que o Cr2O7 2-. Essa daí é a resposta do exemplo 9. Do exemplo 10. Coloque os seguintes íons em ordem decrescente, do maior para o menor, né, de força como agente redutor, e menos ferro e alumínio, iodeto, ferro e alumínio. Então, agente redutor, então a gente vai olhar o quê? O potencial padrão de oxidação. Quanto maior o potencial padrão de oxidação, maior vai ser a força desse agente redutor. Ele fornece aqui para a gente os potenciais padrão de redução, que é convencionado sempre fornecer potencial padrão de redução. Então, a gente vai ter que, para fazer essa análise, a gente vai ter que inverter a reação, e ao mesmo tempo a gente inverte esses potenciais aqui, o sinal, né, desses potenciais, para chegar no potencial padrão de oxidação. Então, invertendo, né, essas reações aqui, e invertendo principalmente os sinais desses potenciais, ele quer em ordem decrescente, ele quer o maior para o menor. Então, o maior de todos vai ser quem? O alumínio, né? Porque vai ficar mais 1,66 volts. Então, vai ficar mais 1,66 volts. Então, vai ser o alumínio
que é maior do que o ferro, né? Porque aí vai ficar 0,44 volts. Então, alumínio é maior que o ferro, que é maior do que o iodeto, né? Porque invertendo essa reação vai ficar o potencial padrão de oxidação menos 0,53 volts. Então, a resposta para esse exemplo 10 fica: alumínio é maior do que o ferro, que é maior do que o iodeto. Resposta desse exemplo 10. Então, chegamos aqui na última parte da aula de hoje. Conforme eu disse para vocês no início, a gente sempre está trabalhando com condições padrão. Condições padrão, que é 25 graus Celsius, né? Se for gases, 1 atmosfera de pressão. Se for as espécies químicas todas, a concentração de 1 mol por litro, né? Então, tem uma equação chamada de equação de Nernst, que ele faz o seguinte, ele faz uma espécie de correção quando a espécie química foge das condições padrão. Então, tem a equação de Nernst, né, essa daqui, potencial corrigido vai ser igual ao potencial padrão, aquele tabelado, menos R, que é uma constante, que é 0,315 Joule vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1, vezes a temperatura, né, que padrão é 25 graus Celsius, que dá 298 Kelvin. N é o número de elétrons envolvido no processo. Lembra aqueles elétrons quando a gente corta do lado esquerdo com o lado direito? Esse daí seria o número de elétrons. Vezes a constante de Faraday, que é 96.485 Coulomb vezes mol a menos 1. Então, fazendo já o rearranjo aqui dessa equação, a gente pode chegar aqui, ó, que o potencial corrigido é igual ao potencial padrão menos 0,0257 dividido por N, que é o número de elétrons, vezes Ln de Q, que aí eu já vou mostrar que é como se fosse uma constante, mas uma constante de equilíbrio, né? Eu já vou mostrar como que a gente trabalha com esse Q. Se a gente quiser tirar esse Ln e trabalhar com logaritmo, basta a gente multiplicar por 2,30. Então, se a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 2,30, a gente transforma de Ln para log. Então, vai ficar o potencial corrigido, vai ser igual ao potencial padrão, menos 0,0592, dividido pelo número de elétrons, vezes logaritmo de Q, que o Q seria quase equivalente à constante de equilíbrio, né, da pilha da célula eletrolítica. Geralmente, eu resolvi todas usando essa equação aqui, ó, tá? Essa equação de logaritmo, não na forma de Ln. Então, nós temos esse exemplo 11. Se a voltagem de uma célula Zinc-H+, é 0,45 volts a 25 graus Celsius, quando a concentração de zinco 2+, for igual a 1 mol por litro, e a pressão do hidrogênio é 1 atmosfera, determine a concentração dos íons H+. Então, ele deu aqui a equação da célula eletrolítica, né? Célula voltaica, deu a equação global, e ele deu aqui os dados, os potenciais de redução do hidrogênio e do zinco. Então, eu coloquei aqui a fórmula da equação de Nernst. Desses dois aqui, sempre vai ser o cátodo aquele que tem maior potencial de redução. Então, o eletrodo de hidrogênio vai ser o cátodo. Então, coloquei aqui, ó, 2H+, mais 2 elétrons, formando hidrogênio. O potencial de redução padrão é 0. O zinco, como ele vai ser o ânodo, a gente inverte a reação. Então, vai formar zinco metálico, formando zinco aquoso, né, o íon zinco, 2+, mais 2 elétrons. E esse potencial vai ser agora potencial de oxidação.
Então, a gente pega esse sinal aqui e inverte. Então, vai ficar mais 0,76, que é potencial de oxidação. Então, o que a gente faz? Corta os elétrons. O N, esse N aqui da equação de Nernst, vai ser 2, né? Porque 2 elétrons envolvidos aqui no processo, né? E o potencial da pilha vai ser a somatória desses dois valores, que vai ser mais 0,76 volts. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados e vai substituir aqui na equação de Nernst. 0,45 é o valor calculado, né, da voltagem. Lá colocou o voltímetro, deu 0,45 volts. Só que o valor padronizado é 0,76 volts. A gente colocou aqui 0,76 volts. Menos 0,0592, que já é da fórmula, dividido por 2, porque é o número de elétrons. Esses elétrons cortados aqui, é esse 2. Se fossem 6 elétrons, a gente teria que colocar 6 elétrons aqui. Vezes o logaritmo do Q. O Q é como se fosse uma constante de equilíbrio. Então, se a gente olhar aqui, é um equilíbrio químico. Todas as espécies químicas que são sólidas, ou líquidas, né, a gente coloca o valor 1, porque a concentração no equilíbrio não é alterada. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, o zinco sólido é 1. Então, vai ser o seguinte, produtos, né, você vai pegar a concentração dos produtos, elevado por seus respectivos coeficientes estequiométricos, e faz o produto, né, a multiplicação entre os produtos, dividido pela concentração dos reagentes, elevado pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, e aí você multiplica esses valores. Então, o que a gente faz aqui no Q? Aqui, ó, vai ser a concentração de zinco 2+, que multiplica. Aqui é gasoso. Então, você coloca a pressão do oxigênio. Pressão do hidrogênio. Pressão do hidrogênio. Dividido pela concentração do zinco. Ela é constante, então a gente coloca o valor 1. Colocou 1 aqui. Que multiplica a concentração dos íons H+, que ele pede, né, no enunciado da questão, elevado pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, trabalhando essa equação aqui, ó, passando o 0,76 para o lado esquerdo, vai ser menos 0,31, que vai ser igual a menos 0,0592 dividido por 2, que multiplica log. A concentração do zinco, ele falou para a gente aqui, ó, que é 1 mol por litro. A pressão do hidrogênio é 1 atmosfera. Então, coloca 1. Dividido pela concentração do zinco, do zinco metálico, que vai ser 1, né? Que multiplica a concentração dos íons H+, elevado ao quadrado. Em logaritmo, a gente pode fazer o seguinte, ó, que 1 vezes 1 vai dar 1. A gente pode inverter aqui essa base do logaritmo e a gente tem que multiplicar ele por menos 1. Isso daí é propriedade de matemática, né? Então, ó, a gente fez isso, ó. Menos 0,31 vai ser igual. Como eu multipliquei por menos 1 aqui, porque, ó, o íon H+, ele foi para cima. Então, vai ficar 0,0592 dividido por 2, vezes logaritmo da concentração dos íons H+, elevado ao quadrado. Por que eu cortei esse 2 aqui com esse 2 aqui? Porque a propriedade de logaritmo, você pode tombar esse expoente, ele vai passar multiplicando. Se ele vai passar multiplicando, então eu posso cortar ele aqui. Então, por isso que eu cortei esse 2 com esse 2 aqui. Então, resolvendo essa expressão, vai ficar log
da concentração de H+, é igual a menos 0,31 dividido por 0,0592. Fazendo na calculadora, log da concentração de H+, logaritmo na base 10, né? Seria o logaritmo natural, que vai ser igual a menos 5,23. Então, a concentração dos íons H+, vai ser, concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a menos 5,23. Fazendo esse valor aqui na calculadora, a concentração dos íons H+, vai dar igual a 5,888 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Então, essa daqui que seria a resposta desse exemplo 11. Tá? Só uma observação aqui, ele pede a concentração dos íons H+, que é essa daqui. Mas, fazendo esse valor aqui, a concentração dos íons H+, você pode escrever na forma de pH, né? Então, se você multiplicar os dois lados aqui por menos 1, então vai ficar menos log da concentração de H+, vai ser igual a 5,23, positivo, né? Menos log da concentração dos íons H+, é a fórmula do pH. Ou seja, então vai ficar pH igual a 5,23. Tá? Mas como ele pediu a concentração do íon H+, né, a gente colocou aqui na forma de mol por litro. Então, essa daqui que seria a resposta desse exemplo 11. O exemplo 12. Tem dois exemplos só. Aí a gente já termina a aula de hoje. O exemplo 12 e esse exemplo 13. Ele está marcando 21, mas vai ser 13. Então, o penúltimo exemplo da aula de hoje. Uma célula voltaica é construída, a qual usa a seguinte reação e funciona a 298 Kelvin, que é a mesma coisa de 25 graus Celsius, que é a condição padrão. Então, vai ter a equação de equilíbrio, né? Zinco mais níquel 2+, formando zinco 2+, mais níquel sólido. Se esse níquel é sólido, a gente coloca um valor 1 para ele lá naquela constante ali, o Q. A mesma coisa a gente coloca para esse zinco aqui, ó. Vai ser igual a 1. E se for sólido e líquido, num equilíbrio químico, a concentração praticamente fica constante. Então, o item A, ele fala, qual é a força eletromotriz dessa célula sob condições padrão? Sob condições padrão, a gente usa esses dados aqui, ó, tabelados, do potencial de redução. Então, a mesma coisa, potencial ao cátodo vai ser aquele que tem maior potencial de redução. Então, aqui a gente já viu que o níquel, essa reação aqui de baixo, vai ser o nosso cátodo, e essa reação de cima vai ser o nosso ânodo. Então, a gente tem que inverter ela, né, porque para ela se tornar de oxidação. Então, vamos resolver o item A. Qual a força eletromotriz dessa célula sob condições padrão? Então, está aqui, ó, o item A. Então, eu mantive a semi-reação do níquel, né? Níquel 2+, mais 2 elétrons, que forma níquel. O potencial de redução, menos 0,28. Aí, o que a gente fez? A gente inverteu a equação do zinco, que ela tem menor potencial de redução. Então, a gente inverteu, vai ficar zinco, formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, inverteu a reação, tem que inverter o sinal do potencial, né? Então, o potencial de oxidação vai ser igual a mais 0,76 volts. Então, a gente corta 2 elétrons do lado esquerdo com 2 elétrons do lado direito e soma tudo. Que aí chegou aqui, ó, naquela equação que ele forneceu lá no enunciado da questão.
o zinco ele é sólido e o níquel também. Então, o potencial dessa semi-reação vai ser o potencial de redução mais de oxidação. Então, o potencial dessa célula, né, vai ser igual a 0,76 menos 0,28 vai dar mais 0,48 volts. Então, esse daí seria o potencial de redução padrão dessa célula. O item B. Qual a força da célula, força eletromotriz da célula, quando a concentração do níquel for igual a 3 mol por litro e a do zinco 0,10 mol por litro? Agora já fugiu das condições padrão. Então a gente tem que usar o quê? A equação de Nernst. Então a gente coloca aqui, ó, E, que é o potencial da célula, fora das condições padrão, que vai ser igual o potencial padrão da célula, menos 0,0592, dividido por 2, por que 2? Porque foram 2 elétrons envolvidos nesse processo. Vezes logaritmo. O níquel a gente não põe, porque é 1. Então, a concentração do zinco, dividido. O zinco a gente não põe, porque ele é sólido, então é 1. Dividido pela concentração do níquel. Níquel 2+. Então, a gente escreve, o potencial vai ser igual a 0,48 menos 0,0592, dividido por 2, vezes log. A concentração do zinco, no enunciado, no item B, ele fala que é 0,10 mol por litro. A gente põe aqui, ó, 0,10. A concentração do níquel, no enunciado da questão, é 3 mol por litro. Então, a gente coloca aqui 3 mol por litro. Agora, a gente resolve essa relação. Potencial vai ser igual a 0,48 mais, resolvendo toda essa relação aqui na calculadora, vai dar 0,043. Já fiz direto aqui, tá? Só colocar na calculadora você chega nesse valor. Então, o potencial dessa célula eletrolítica que foge das condições padrão vai ser igual a mais 0,523 volts. Então, se a gente olhar nas condições padrão, é 0,48 volts. Como fugiu das condições padrão nessa situação, o potencial dessa célula aumentou, né? Aumentou um pouco. De 0,48 foi para 0,523. Então, deu um aumento. Então, essa é a resposta do item B. Do item C, qual a força eletromotriz da célula quando a concentração de níquel 2+, é igual a 0,2 mol por litro, e a concentração de zinco 2+, é igual a 0,90 mol por litro. Então, ele mudou as concentrações, né? Níquel 0,2 mol por litro e zinco 0,90 mol por litro. Então, mesma coisa. Potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão, que a gente calculou lá no item A, menos 0,0592 dividido por 2, vezes log. Log seria a concentração do zinco. Concentração do zinco é 0,90 mol por litro. Então, 0,9, né, mol por litro. Dividido pela concentração do níquel. Concentração do níquel é 0,2 mol por litro. Então, a gente coloca aqui 0,2 mol por litro. Então, resolvendo, vai ficar o potencial igual a 0,48 menos, aí resolvendo isso daqui na calculadora, vai dar menos 0,019. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai ficar o potencial da célula igual a 0,461 volts. Então, nessa situação do item C,
O potencial padrão é 0,48 volts. Na situação do item C, ela já diminuiu um pouco o potencial da célula eletrolítica. Então, essa daí seria a resposta desse item, do item C. Bom, então vamos para a última questão da aula de hoje, o exemplo 13, que ele diz: uma célula voltaica é construída a qual usa a seguinte reação e funciona a 298 Kelvin, que é 25 graus Celsius. 3Ce4+, mais Cr, que está em equilíbrio com 3Ce3+, mais Cr3+. Então, só para lembrar que, em termos de equilíbrio, né, quando a gente for colocar na fórmula, na equação de Nernst, o cromo ele é sólido, né? Então, a gente não põe ele, a gente põe o valor 1, né? Porque sólidos e líquidos a gente não põe naquela fórmula. Então, o item A. Qual a força eletromotriz dessa célula sob condições padrão? E ele deu aqui as semi-reações. Então, quem que vai ser o cátodo? É aquela semi-reação com maior potencial de redução. Então, vai ser essa primeira aqui, ó. Ce4+, mais um elétron, que vai formar Ce3+. Potencial de redução é 1,61 volt. E qual que vai ser a reação do ânodo? Vai ser essa segunda reação aqui embaixo, né? Porque tem um menor potencial de redução, e a gente vai ter que inverter ela, né? Então, só para lembrar, aqui, ó, a reação de cima nós temos um elétron. A de baixo nós temos 3 elétrons. Então, quando a gente for montar, determinar a força eletromotriz padrão, e chegar nessa equação aqui de cima, a gente vai ter que multiplicar essa reação aqui tudo por 3, para a gente poder cortar os elétrons, né? Vai ficar 3 elétrons com 3 elétrons. Então, item A. Então, a gente pegou a primeira reação com maior potencial de redução e multiplicou por 3. Então, vai ficar 3Ce4+, mais 3 elétrons, que vai formar 3Ce3+. Então, o potencial de redução vai ser igual a 1,61 volt. Só para lembrar, a gente multiplicou tudo por 3 aqui, mas o potencial de redução a gente não multiplica. Por quê? Como eu falei, o potencial de redução não é uma grandeza absoluta, ela é uma grandeza relativa, né, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Tá? Então, a gente mantém do jeito que está o potencial de redução. Aí a gente pega a semi-reação, essa segunda semi-reação aqui embaixo, e a gente inverte ela. E, ao mesmo tempo, a gente inverte o sinal do potencial, né, dessa semi-reação. Então, invertendo, vai ficar cromo, que forma cromo 3+, mais 3 elétrons. Então, como a gente inverteu, ele vai se tornar potencial de oxidação, né? Os elétrons estão perdendo, né? Ele está do lado direito da seta aqui da semi-reação. Então, a gente inverte o sinal, né? Então, vai ficar mais 0,74 volts. Então, o que a gente faz aqui? A gente corta os elétrons e soma as semi-reações. Então, vai ficar cromo, né? Como ele é sólido, a gente atribui o valor 1 nele, né? Quando a gente for colocar na equação de Nernst. Mais 3Ce4+, mais cromo 3+, mais 3Ce3+. Então, o potencial padrão da célula vai ser 1,61 mais 0,74 volts. Então, o potencial padrão vai ser mais 2,35 volts. Então, esse é o potencial da célula sob condições padrão. O item B. Qual a força eletromotriz da célula quando a concentração de Ce4+ for 2 mol por litro, a concentração de Ce3+ for igual a 0,010 mol por litro, e a concentração de Cr3+ for igual a 0,010 mol por litro. Então, a gente vai substituir na equação de Nernst. Então, o potencial da célula fora das condições padrão, né, vai ser igual o potencial da célula sob condição padrão,
menos 0,0592, isso daqui é da fórmula, né, da equação de Nernst, dividido por N. N é o número de elétrons envolvido nesse processo. Aqui ó, a gente cortou 3 elétrons, então esse N vai ser igual a 3. Vezes log da concentração de cromo 3+, que multiplica a concentração de Ce3+, elevado ao cubo. Esse elevado ao cubo aqui corresponde ao coeficiente estequiométrico aqui, ó, o valor 3. Dividido pela concentração de Ce4+, elevado ao cubo. Por quê? O coeficiente estequiométrico é 3. O cromo, como ele é sólido, a gente não coloca nessa expressão aqui de Nernst. Aí a gente substitui os valores. O potencial da célula, né, vai ser igual a 2,35, que é o potencial padrão, menos 0,0592, dividido por 3, que multiplica log da concentração de Cr3+, no item B ele deu aqui, ó, Cr3+, 0,010 mol por litro. A gente colocou aqui, ó, 0,010 mol por litro. A concentração de Ce3+, ó, a concentração de Ce3+, vai ser também 0,010 mol por litro. Então, a gente coloca 0,010 ou 0,01, né, elevado ao cubo, né, da fórmula. Dividido pela concentração do C4+, elevado ao cubo. A concentração do C4+, elevado do C4+, vai ser 2 mol por litro. Então, a gente coloca aqui 2 elevado ao cubo, né? E aí a gente resolve isso daqui ó, na calculadora. Então, a gente substitui na equação, esse vai ficar log de 1,25 vezes 10 elevado a menos 9. Fazendo na calculadora esse cálculo aqui, ó, dessa relação aqui, vai dar mais 0,175. Então, somando 2,35 mais 0,175, o potencial da célula, né, vai ser mais 2,525. Então, em relação ao potencial padrão, ele aumentou um pouco, né? O potencial padrão vai ser 2,35 volts. E já nas condições abordadas no item B, vai ser 2,525 volts. Então, essa daqui é a resposta do item B. O item C. O item C, ele fala, qual a força eletromotriz da célula quando a concentração de Ce4+, for igual a 0,35 mol por litro, a concentração de Ce3+, for igual a 0,85 mol por litro, e de cromo 3+, for igual a 1,2 mol por litro. Então, a mesma coisa, a gente substitui na equação de Nernst. Então, E, o potencial, vai ser igual a 2,35, que é o potencial padrão, menos 0,0592, dividido por 3, que multiplica log a concentração do cromo 3+, no item C, vai ser 1,2 mol por litro. Então, a gente coloca aqui, ó, 1,2. A concentração do Ce3+, no item C, vai ser 0,85 mol por litro. 0,85 mol por litro. Então, a gente coloca 0,85 mol por litro elevado ao cubo, né? Porque o Ce3+ está elevado ao cubo. Dividido pela concentração do Ce4+ elevado ao cubo. A concentração do Ce4+ vai ser igual a 0,35 mol por litro. Então, vai ser 0,35, né, a concentração do Ce4+, 0,35 elevado ao cubo. Então, fazendo na calculadora todo esse cálculo aqui, a gente vai chegar num valor de 17,188. Fazendo na calculadora agora toda essa relação aqui,
vai dar um valor de menos 0,0243. Então, o potencial da célula vai ser igual a 2,35 menos 0,0243. Então, o potencial da célula vai ser igual a 2,325 volts. Então, nessa condição abordada no item C, ela vai ser um pouco menor, né, do que o potencial padrão, que é 2,35. Então, essa daqui é a resposta da questão 13 do item C. Então, a aula de hoje foi isso. A lista 10, né, de exercícios já está no SIGA A. Os slides dessa aula também já estão no SIGA A. A gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp e até a próxima aula. Valeu? Abraços a todos. Vou interromper a gravação aqui.